Olá, meu nome é Michele, eu sou bibliotecária no Centro de Recursos de Aprendizagem da Biblioteca Central. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de bases de normas técnicas, especialmente voltadas para a área das engenharias e multidisciplinares. Mas o que são bases de normas técnicas? São ferramentas ou fontes de informação que indexam e disponibilizam normas técnicas oficiais nas várias áreas do conhecimento. Ou seja, são bases de dados que indexam normas técnicas. Lembrando que normas técnicas são documentos criados para estabelecer um conjunto de regras sobre um determinado assunto ou atividade. Mas por que pesquisar em bases de normas técnicas? Então, nós devemos nos perguntar, primeiramente, qual é a importância de utilizarmos as normas técnicas em nossas pesquisas e trabalhos. O primeiro motivo é a qualidade. Ao padronizar a confecção de produtos e execução de atividades, torna o processo mais eficiente e diminui a incidência de falhas. Ou seja, as normas técnicas criam padrões para a execução de determinadas atividades ou confecção de produtos e materiais. Tudo que é padronizado acaba tornando-se mais eficiente, porque diminui a possibilidade de ocorrerem falhas durante o processo. O segundo motivo é a confiabilidade. Então, procedimentos e processos que seguem as normas técnicas são considerados confiáveis justamente por seguirem padrões já testados. Então, vocês já devem ter ouvido muito falar que tal coisa, tal processo ou tal produto é confiável porque foi submetido às normas técnicas ou seguem os padrões de normas técnicas. É justamente por isso. O fato de seguirem padrões já testados gera confiança. Um outro motivo são os avanços tecnológicos, porque ao criar e registrar normas técnicas, há também o compartilhamento dos avanços tecnológicos de uma determinada área ou assunto. Toda norma técnica precisa estar atualizada. Então, de tempos em tempos, essas normas sofrem revisões justamente para acompanhar os avanços tecnológicos. Então, ao analisar normas técnicas, nós temos aí um panorama, um modo de acompanhar o avanço tecnológico de uma determinada área ou de um determinado procedimento. E por fim, mas não menos importante, a segurança. Então, as normas técnicas são fruto de testes e estudos exaustivos, e isso confere segurança na sua execução. Ou seja, para que algo seja considerado dentro do padrão de normas técnicas, significa que aquele procedimento foi repetido várias e várias vezes para assegurar que fosse feito da maneira correta, para minimizar a incidência de falhas, ou seja, isso tudo gera segurança no produto ou no serviço que aquela norma técnica prevê. Bom, mas vamos falar dos tipos de bases de normas técnicas. Então, o acesso às bases de normas técnicas são pagos, e só podem ser acessados através de assinatura. Também é possível efetuar a compra individual de normas técnicas diretamente nos órgãos que as produzem. Não existem bases de normas técnicas gratuitas. As normas técnicas são pagas, em alguma medida. Até existem algumas bases que disponibilizam algumas normas de forma gratuita, mas é uma porcentagem muito pequena diante do volume de normas que eles oferecem, né? São como amostras, ali uma degustação do conteúdo daquela base. Então, tenham sempre em mente que o acesso às bases de normas técnicas são pagos, ou seja, a instituição na qual vocês estudam ou atuam precisa ter uma assinatura ativa para que vocês possam acessar os conteúdos. Mas com relação aos tipos de normas técnicas, então as normas podem ser, as bases de normas técnicas, podem ser específicas, possuem informações sobre normas técnicas de uma determinada área do conhecimento, como por exemplo as engenharias.
multidisciplinares, que contêm informações sobre normas técnicas de uma gama variada de áreas do conhecimento, geográficas, possuem informações sobre normas técnicas aplicadas em um determinado país ou área geográfica, como, por exemplo, a base de normas da BNT. Nós vamos falar dela um pouquinho mais para frente. E globais, que são informações sobre normas técnicas com aplicação em âmbito internacional. Mas quais são as bases de normas técnicas indicadas para a área das engenharias? Então, eu vou elencar algumas para vocês, mas sempre lembrando que são bases que estão disponíveis para a comunidade da Unicamp. Ou seja, elas estão disponíveis para nós através de uma assinatura que a Unicamp faz ou uma assinatura da CAPES. Como a Unicamp tem acesso ao conteúdo do portal de periódicos da CAPES, nós também conseguimos acessar as bases assinadas diretamente pela CAPES. Então, nós temos 4 bases que são assinaturas diretas da Unicamp e 2 bases que são assinadas pela CAPES. Então, nós temos a BNT Coleção, a ASAP, a Absol e a SAI International. E, assinadas pela CAPES, nós temos a STM e a ACS. Lembrando, pessoal, que existem várias bases de normas técnicas no mercado. Tá? Nós não temos acesso a todas elas. Mas essas bases, que são assinadas pela Unicamp e pela CAPES, são atualmente as maiores bases de normas técnicas disponíveis no mercado. Bom, primeiro nós vamos falar da ABNT. É uma base de dados que contém normas técnicas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. É o órgão responsável pela normalização técnica no Brasil. Então, são normas nacionais. Aqui, uma observação que eu acho importante colocar para vocês, e que vocês devem se atentar, é que para solicitar a impressão de uma norma da coleção da ABNT, é necessário entrar em contato com a biblioteca da sua unidade de ensino ou com o Centro de Recursos de Aprendizagem da Biblioteca Central para solicitar a impressão. Isso é necessário porque os modelos de assinatura da ABNT Coleção não contemplam a possibilidade de download ou impressão direta na plataforma. Então, é necessário o uso de uma senha. Por esse motivo, vocês precisam entrar em contato com a biblioteca, façam a solicitação, que a biblioteca imprime e encaminha para vocês. Aqui abaixo segue o link direto da coleção ABNT. Eu vou encaminhar para vocês também uma versão em PDF dessa apresentação, na qual vocês vão ter todos os links. Mas com relação às características, né, da base da ABNT. Ela é uma base multidisciplinar, ou seja, contém normas técnicas de várias áreas do conhecimento. Com relação à cobertura, a nossa coleção inclui atualmente 10.432 normas técnicas brasileiras. Quanto aos recursos e conteúdo, ela permite visualização em tela do texto integral, ou seja, vocês conseguem visualizar a norma completa, têm acesso pleno à norma em tela. E, para impressão, como eu já mencionei, a biblioteca da sua unidade de ensino deverá ser contatada. E com relação às possibilidades de busca, aos tipos de busca que essa plataforma possui. Ela permite pesquisa por assunto, número da norma, comitê, data de publicação e consulta a lista completa de normas incluídas na base. Essa possibilidade é interessante também. Vocês conseguem, numa determinada opção, ter a lista de todas as normas técnicas que fazem parte dessa base de dados, conseguem baixar num arquivo Excel, então fica mais fácil, de repente, de vocês localizarem uma determinada norma. Nós temos também a ASAB Standards, que contém normas técnicas na área da engenharia agrícola. Essa base ela é o que nós chamamos de base híbrida. Ela possui tipos de conteúdo diferentes. Então, ela não possui só normas técnicas. Tá? Ela tem outros conteúdos também. Para saber se nós temos acesso a um conteúdo completo de uma determinada norma, é preciso observar a cor do cadeado, indicado ao lado da norma, conforme a legenda abaixo. Então, eu vou explicar para vocês o que significa isso. Essa base, ela tem um volume muito grande de conteúdo.
ela não possui só normas técnicas, ela possui outros tipos de conteúdo também. Nós não temos necessariamente acesso a todas as normas e aos conteúdos que estão indexados nessa base, porque nós assinamos uma parte do conteúdo disponível. Então, pode acontecer de vocês estarem pesquisando, navegando lá na interface da base e se depararem com um conteúdo que vocês não conseguem acessar. Provavelmente é porque nós não temos acesso, a nossa assinatura não contempla acesso àquele conteúdo, tá? Então, para que vocês não fiquem em dúvida quando for acessar um conteúdo dessa base, tem essa legenda aqui, tá? É um recorte da própria plataforma, na plataforma tem essa legenda também. Então, vocês sempre observem a cor do cadeado. Esse cadeadozinho vai aparecer sempre do lado do título do conteúdo que você está tentando acessar, tá? Então, pode ser azul, que significa que o acesso é público. Ele pode ser amarelo, que significa que o acesso é por tempo limitado. Então, você consegue acessar, faz o download, mas depois de algum tempo o arquivo é apagado. Então, se você precisar novamente, você tem que fazer um novo download. Ele pode ser open access, ou seja, um conteúdo aberto para qualquer pessoa, independente dela ser assinante ou não da base. E se aparecer o cadeado vermelho, significa que nós não temos acesso a esse conteúdo porque não faz parte da nossa assinatura, tá? É muito simples, é muito intuitiva a navegação por essa base, é fácil de identificar essas opções aí dos cadeados, não há grande dificuldade, tá? Com relação às características, ela pode ser especializada, ela é especializada, ou seja, contém normas técnicas na área de engenharia agrícola. A cobertura dela é internacional, são normas internacionais. Com relação aos recursos e conteúdo, ela permite a impressão e download das normas assinadas, ou seja, você não precisa solicitar para a biblioteca. Nesse caso, você consegue fazer a impressão e o download direto na plataforma da base, tá? E com relação ao tipo de busca, permite pesquisa por assunto e número de norma. As opções de pesquisa dessa base não são muito amplas, é uma pesquisa mais simples, mais básica. Nós temos também a Absol Standards Online, é uma das bases mais conhecidas da área de engenharia. É uma ferramenta de pesquisa de normas técnicas, né, na área de engenharia, com ênfase na área da indústria e assuntos relacionados. Uma coisa que é importante observar nessa base é que o nosso acesso, o acesso da nossa assinatura aqui na Unicamp, ele está restrito às normas em vigor. Tá? Nós temos duas categorias de norma. As normas que estão vigentes e as normas que já foram suplantadas por versões mais novas e mais atualizadas. Isso é frequente com as normas. Isso ocorre por inúmeros motivos, por revisão na metodologia, por mudança de tecnologia. Então, de tempos em tempos, as normas podem ter uma revisão e serem substituídas por uma versão mais atual. Então, essa assinatura que nós temos, ela contempla só as normas em vigor, tá? As normas que foram canceladas ou substituídas por outras, nós só conseguiremos visualizar o resumo. Nós não conseguimos acessar o conteúdo completo. Outra coisa interessante de observar nessa base é que, se você quiser navegar somente no conjunto de normas inclusas na nossa assinatura, você pode, logo ali na primeira tela, acessar, selecionar a opção My Subscription. Então, você vai aplicar um filtro que vai fazer com que só apareça para você as normas que estão dentro da assinatura da Unicamp. Isso evita confusão, você visualizar normas que, na verdade, a gente não tem acesso. É uma opção que você pode fazer na hora da pesquisa. É uma norma especializada, é uma base de normas especializada, contém normas técnicas na área de engenharia industrial. Quanto à cobertura, ela possui normas internacionais, recursos e conteúdo. Ela disponibiliza 81.582 normas técnicas, que são divididas em 53 módulos, que são subassuntos. Então, as normas são agrupadas, tem o assunto geral, né, que é a engenharia industrial, e tem subassuntos dentro dessa grande área, nos quais as normas são agrupadas. É muito interessante a forma de organização dessa base.
Ela também permite download e impressão das normas diretamente na plataforma. Com relação aos tipos de busca, permite pesquisa por vigência, assunto, número da norma, editor, módulo e data. É uma base bastante completa que possui bastante conteúdo. Nós temos também a SAI Digital Library. A SAI International é uma associação global de engenheiros e especialistas técnicos relacionados à indústria aeroespacial, automotiva e de veículos comerciais. Então, a biblioteca digital SAI permite o acesso a documentos técnicos, normas, livros e revistas da SAI International, ou seja, é também uma base híbrida. Ela não possui só normas técnicas, ela possui outros conteúdos também. Para navegar somente no conjunto de normas inclusas na nossa assinatura, como no caso anterior, você pode selecionar um filtro, que aqui nessa base se chama My Access, no qual você navega só dentro das normas que nós temos acesso. Ela é uma base especializada, contém normas técnicas nas áreas de engenharia aeroespacial e automotiva, com foco na indústria. Quanto à cobertura, são normas internacionais. Recursos e conteúdo, ela disponibiliza 33 normas técnicas em texto integral, que também permitem download e impressão. Então, vocês podem perceber que essa base possui poucas normas técnicas, porque ela possui mais conteúdo de outro tipo. Tá? As normas técnicas não são o principal conteúdo dessa base, mas elas possuem também normas que, de repente, vocês precisem ou necessitem acessar. Com relação ao tipo de busca, permite pesquisa por assunto, número da norma, data e formato do arquivo. Então, uma característica dessa base é que ela também permite o download em formato de Excel, o que pode ser útil em determinadas situações. Bom, agora nós vamos falar das bases de normas técnicas que são assinadas pela CAPES, mas que nós temos acesso. Então, a primeira delas é a STM International, é uma base muito conhecida na área da engenharia, possui bastante conteúdo. Disponibiliza normas técnicas ativas, ou seja, normas em vigor, aplicáveis a materiais, sistemas, produtos e serviços, cobrindo as áreas de engenharia, aeroespacial, biomédica, mecânica, de materiais, metalúrgica, nuclear, química, civil e de produção. Ela possui também normas na área de agronomia, ciências ambientais, geociências, materiais, recursos florestais e engenharia florestal. É uma base que tem um conteúdo bem amplo, mas dentro da área da engenharia. Por isso, ela é uma base especializada. Ela também possui a opção de navegar somente no conjunto de normas inclusas na nossa assinatura. Para isso, você pode selecionar a opção My Subscription, aí você aplica o filtro e vai navegar só dentro das bases que nós temos acesso. Bom, como eu já mencionei, é uma base especializada, contém normas técnicas na área das engenharias. Quanto à cobertura, ela possui normas internacionais. Com relação aos recursos e conteúdo, disponibiliza mais de 12 mil normas técnicas, permite download e impressão direto na plataforma. Com relação aos tipos de busca, permite pesquisa por assunto, número da norma, editor, categoria, setor da indústria e comitê técnico. De todas as bases de normas técnicas, essa é a que possibilita mais opções de busca. Então, é possível buscar por vários campos. Ela tem uma busca avançada que você consegue combinar campos, isso é muito interessante também, dependendo da pesquisa que você precisar fazer. E, por fim, nós temos a American Chemical Society, ACS. A coleção da ACS disponibiliza periódicos, e-books e normas técnicas, ou seja, também é uma base híbrida, ela não possui só normas técnicas. Para navegar somente no conjunto de normas inclusas na nossa assinatura, você também pode utilizar um filtro, que nesse caso é a opção Reference Standard. Aqui vale uma observação. Esse filtro, ele engloba dois tipos de conteúdo. Não existe um filtro só para normas, que seria standard, né?
esse filtro ele vem junto com referência. Então, ele vai trazer citações e normas. Tá? É importante observar isso. Aí, depois, vocês têm que aplicar outros filtros conjuntos para chegar ao resultado só das normas. Ela é uma base multidisciplinar, ou seja, ela contém normas técnicas em várias áreas do conhecimento. A maior parte do conteúdo dessa base é na área da química, tá? Mas ela também possui conteúdo na área da engenharia, então vale a pena citar. A cobertura internacional, são normas internacionais. Com relação ao recurso e conteúdo, ela disponibiliza mais de 800 normas técnicas que permitem download e impressão direto na plataforma. Tipos de busca, permite pesquisa por assunto e número da norma. A pesquisa dela também é bem simples, não possui muitos filtros a serem aplicados. Bom, apresentei uma série de bases de dados de normas técnicas, para vocês. A maior parte das normas técnicas que vocês precisarem, vocês vão encontrar nessas bases, mas nem tudo está contemplado nelas. Então, você em algum momento pode se deparar com a seguinte situação: e se eu não encontrar a norma técnica que eu preciso em nenhuma dessas bases? Isso pode acontecer. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, vocês vão encontrar a norma que vocês precisam em alguma dessas bases. Mas pode acontecer de não encontrar. Tá? Isso acontece por 2 motivos. Primeiro motivo: nem todas as normas técnicas estão indexadas em bases de dados. Ou seja, alguns editores de normas técnicas optam por não fornecer as suas normas para serem comercializadas em bases de dados, em indexadores de conteúdo. Eles preferem que as pessoas adquiram as normas diretamente do editor. Alguns editores trabalham dessa maneira. Então, nesse caso, não há outra maneira de acessar a norma a não ser comprar. Ou você pode não conseguir acessar porque a norma desejada não está inclusa na nossa assinatura. Isso também pode acontecer. A nossa assinatura cobre a maior parte do conteúdo, tá? Mas pode acontecer de uma determinada norma não fazer parte ali da nossa assinatura. Isso pode acontecer, tá? E aí, se acontecer isso, né? O que fazer diante de uma situação dessa? Eu preciso acessar uma determinada norma, não tem nenhuma base de dados que a Unicamp assina, não tem nenhuma base de dados que a CAPES assina, não consegui achar essa norma de jeito nenhum. Bom, nesse caso, pessoal, a única opção é comprar a norma técnica diretamente no site do editor. Todos os editores oferecem essa opção, você consegue fazer a compra direta. Nesse caso, infelizmente, não há subsídio por parte da universidade e será necessário arcar com o custo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos alguns serviços, nós temos um serviço, na verdade, que possibilita vocês adquirirem artigos científicos, capítulos de livro e alguns conteúdos com outras bibliotecas internacionais com as quais nós temos convênio, sem custo para vocês. A universidade arca com esse custo porque nós temos um convênio com essas outras bibliotecas, fazemos um intercâmbio e, mediante um pagamento de um fundo que nós temos, nós conseguimos comprar. Nós não conseguimos comprar normas técnicas porque esse tipo de material não é comercializado nesse tipo de intercâmbio, tá? Não é permitido. Então, nós não conseguimos, infelizmente, comprar normas técnicas. Nesse caso, se vocês precisarem de uma norma que realmente não está inclusa, é necessário comprar. Agora, um conselho que eu sempre dou. Antes de tomar a decisão de comprar uma norma, entre em contato com a biblioteca da sua unidade ou entre em contato aqui com o Centro de Recursos de Aprendizagem para que um bibliotecário faça uma verificação para vocês, para que a gente tenha certeza de que realmente não existe maneira da gente obter aquela norma. Tendo certeza, a gente realmente, não tem nenhuma fonte de informação que a gente consegue acessar, não conseguimos por nenhum meio, aí o bibliotecário vai dizer para vocês, não resta outra alternativa a não ser comprar, tá? Então, vale sempre a pena entrar em contato com a gente antes de comprar, porque as normas, elas não são baratas, elas têm um custo muitas vezes bem elevado,
Então, para que vocês não façam uma compra à toa, não gastem um dinheiro desnecessário, entre em contato com a gente primeiro para que a gente faça essa verificação para vocês, tá? Bom, mas onde encontrar as bases de dados de normas técnicas? Bom, vocês vão localizar essas bases no portal SBU, lá na parte de bases de dados, fontes de pesquisa, bases de dados. Vocês têm ali todas as bases que nós assinamos, elencadas ali. Vocês conseguem encontrar essas bases lá, é só digitar o nome ou utilizar um filtro que nós temos lá no nosso portal. Vocês conseguem filtrar ali só bases de normas técnicas, por exemplo. Então, elas estão disponíveis lá. As bases de normas assinadas pela CAPES estão disponíveis lá no portal de periódicos da CAPES também, mas para facilitar, eu coloquei aqui para vocês o link direto de cada uma das bases, na versão em PDF que vocês vão receber, vocês conseguem clicar e ir direto para a base, tá? Agora, lembrando, é sempre importante lembrar isso, essas bases são pagas, então nós só conseguimos acessar estando conectado, utilizando um IP que faça parte do range da universidade. Então, para isso, vocês precisam ou estar dentro do campus, acessando através de um computador dentro do campus, seja em laboratórios de informática ou em alguma das bibliotecas, vocês conseguem acessar, ou se vocês estiverem acessando de casa, de forma remota, vocês usam o acesso remoto VPN da Unicamp. É um programinha, vocês entram nesse link que eu estou indicando aqui do CCUEC, baixam o programinha na máquina de vocês, faz a autenticação, segue lá os procedimentos, e aí vocês vão acessar os conteúdos como se estivessem dentro da universidade, tá? Usando um range da universidade. É sempre importante lembrar disso. Às vezes a gente esquece de conectar no VPN antes de fazer a pesquisa, e aí não consegue acessar os conteúdos e acha que tem algum problema, e na verdade a gente esqueceu de conectar o VPN. Então, é sempre importante, primeira coisa, vai fazer uma pesquisa, conecta o VPN primeiro, e aí faz a pesquisa tranquilo, tá? Eu vou deixar aqui também para vocês alguns tutoriais, alguns guias que existem sobre essas bases que podem ajudar em caso de dúvida. Então é isso, pessoal. Em caso de dúvida sobre bases de normas técnicas ou qualquer outra fonte de informação eletrônica, não deixe de entrar em contato com a gente. Não fiquem com dúvida. Manda um e-mail para esse endereço indicado aqui, que alguém da nossa equipe vai responder sua dúvida, tá bom? É só entrar em contato com a gente. Eu agradeço pela oportunidade, espero que tenha ajudado vocês. Caso desejem algum outro treinamento sobre alguma outra fonte de informação, entre em contato com esse e-mail aqui do CRA, ou então falem para o professor, ele entre em contato comigo, que nós vamos procurar atender da melhor maneira possível, tá bom? Então, por hoje é isso, eu agradeço e até a próxima.